Bom, eu vou tentar expressar meus pensamentos aqui e eu espero que seja relevante para você que clicou agora nesse vídeo. Se você achar que não é relevante, você pode simplesmente dar o dislike. Se você achar que é relevante, você pode dar o like. Se bem que tanto faz uma coisa quanto a outra, não vai mudar o que eu tenho para falar. E na ideia de hoje, eu vou falar de uma coisa que eu vejo no dia a dia. Eu vejo no dia a dia a correria, a loucura que o ser humano apresenta. O ser humano é terrivelmente louco por sexo. O ser humano é terrivelmente louco por sexo. E com o passar dos tempos, o sexo tem se tornado um objeto, o maior objeto de desejo, né? Dentre todos os objetos de desejo, o sexo parece que é o mais acessado, o mais buscado. E não importa a maneira pela qual as pessoas buscam o sexo como uma forma de prazer, de satisfação, de saciedade, ou de domínio, de possessividade, não sei como é que você vê o sexo. Eu, particularmente, vejo o sexo como uma coisa terrivelmente ruim para o homem, para a mulher, para a raça humana. Eu vejo o sexo como uma coisa ruim. E aí você fique à vontade para você discordar de mim. Você pode dizer, não, o sexo é muito bom, é uma fonte de prazer, gera energias positivas, faz você se desprender de coisas ruins. Tá, isso aí é uma questão muito relativa. E aí cabe as mais variadas interpretações para essa ideia. E por que eu vejo que o sexo é uma das coisas terrivelmente prejudiciais para o ser humano? Simplesmente pelo fato de haver muitas complicações derivadas do sexo. Muito embora, agora eu vou colocar aqui um ponto, né, na contramão do que eu falei, né? Há pouquíssimos instantes eu falei que eu via o sexo como uma coisa terminantemente prejudicial para o homem, não foi? Pois bem, nesse momento eu digo que apesar de o sexo parecer ser uma fonte de prazer, de satisfação, de plenitude, um momento de êxtase, um momento de completude para a natureza humana, ele tem seus malefícios. Ele apresenta seus efeitos colaterais. Entende? O sexo tem seus efeitos colaterais. Quais são eles? Olha, um dos piores, filhos. E é por isso que eu digo que o sexo, ele é prejudicial. Porque é através do sexo que as gerações vão se proliferando, vão se estendendo. E não é de outra maneira, não é por acaso que a humanidade chegou a esse contingente, não é, colossal de mais de 8 bilhões de seres humanos. E com isso, consequentemente, as piores tragédias, desgraças, mazelas e sofrimentos que nós enfrentamos se dá pura e simplesmente via sexual, né? Via sexo. Então, o homem, ele corre desesperadamente em busca dessa fonte de prazer. As mulheres, diante dos nossos olhos, elas
nos atrai. E quando nós olhamos, nós homens olhamos para uma mulher com seus traços de beleza, com seu encanto, com a sua magia, com a sua sensualidade exuberante. O que desperta no homem? O libido, o desejo, as substâncias que o cérebro produz, que faz o homem ejacular sem tocar naquela mulher. Você já pensou? Talvez eu estou falando aí com os homens, com os machões, mas que quantas vezes você já liberou o sêmen, você já ejaculou sem ter a mínima oportunidade de tocar naquela mulher, não é? Para você ver como o instinto do ser humano é perverso. E aí eu vou fazer minha as palavras da Edilina Vieira, minha amiga, grande amiga Edilina Vieira, que sempre me apoia nesse trabalho. Na ideia dela, como ateia que ela é, uma ateia niilista, ela disse que a raça humana não tem o mínimo merecimento nem de ser chamado ser humano. Nós éramos para ser chamados de animais mesmo. Mas como hoje tudo é uma questão de mimimi, né? Ninguém pode falar que, não pode chamar o outro de macaco, de preto, de negro, disso, aquilo, que tudo implica em processo, em punições, etc. Então o ser humano, ele tem esse instinto animalesco. O homem tem esse instinto animalesco. Ele busca a mulher a todo instante com o único propósito: comer ela. Sim, fazer sexo, se esbaldar, gozar, ejacular. Simples. É aí mesmo que a gente tem que falar. Não adianta querer evitar de falar a realidade, não. Aqui a gente tem que falar. E o sexo, ele gera muitas e muitas e muitas consequências. Muitas vezes o homem olha para aquela mulher tão extravasado de prazer, seu libido altíssimo, realmente derramando, que ele acha que aquela mulher, ela pode lhe promover um momento pleno de satisfação, mas nem sempre. Às vezes, quando chega na hora H, é uma outra realidade e que acaba não gerando essa plenitude, esse prazer tão esperado, infelizmente. E aí, consequências drásticas podem ocorrer em decorrência dessa frustração, desta decepção. Muitos desenvolvem várias patologias, Pessoas que se tornam maníacas, pessoas que desenvolvem a pedofilia, que gostam de abusar de vulneráveis, até mesmo de mulheres, sejam elas da idade que seja, da idade que for, e por aí se vai. Tudo isso porque o homem sempre foi assim. Eu até fico chateado, fico puto da vida quando eu vejo um crente dizendo: é o fim do mundo, porque onde já se viu isso acontecer? Parece até que nunca aconteceu coisas, terríveis, trágicas, absurdas, animalescas, bestiais, praticadas pelo ser humano, Parece que nunca aconteceu, parece que só está acontecendo agora porque o pobre do Zé Ruela do crente leu a porra do Apocalipse e disse: não, agora é o fim dos tempos, é o fim do mundo, é a volta de Jesus. Porra nenhuma. Não tem volta de Jesus, porra nenhuma. Tudo isso acontece de geração em geração, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano veio a existir. Então, por que eu estou falando de tudo isso, gente? Por que é que eu estou falando desse tema tão explícito, desse tema tão que enfrenta tabus, Por que eu estou falando? Porque tudo se gera no sexo, A vida gera no sexo.
seja ela uma vida planejada ou não. Tudo se gera no sexo. E detalhe, a vida, para quem pensa que a vida é maravilhosa, não é. Discordo. Por quê? Porque desde o momento, isso muito tempo depois, eu comecei a estudar, a pesquisar, a investigar e descobrir. Desde o momento que o meu pai, de forma irresponsável, ejaculou ali centenas e centenas de milhares, talvez de milhões de espermatozoides na vagina da minha mãe, naquela oportunidade somente eu consegui fecundar o óvulo. E a partir dali, daquele momento que foi ejaculado o espermatozoide chamado Ed, que até então não tinha nome ainda, passou a existir uma sobrevivência. A vida passou, né, a ser uma sobrevivência terrível, porque muitos naquele momento queriam também entrar para fecundar o óvulo, e somente eu resisti. Para minha infelicidade, se para o evangélico, se para o religioso é o dom da vida, é a mão de Deus, é a operação do Criador, para mim é um absurdo, é um ato de infelicidade, um ato miserável. Feliz o esperma que não ovulou, o espermatozoide que não ovulou, já dizia uma amiga minha aqui do canal. E aí foi se gerando, o feto veio a fecundar e a desenvolver um embrião, e foi ganhando vida, e foi ganhando forma, e foram se juntando o aglomerado de células e mais células, até formar esse ser que estava para nascer. E aí, o que eu trago agora como um pensamento filosófico, um pensamento meu aqui, que o homem, pensa bem, presta atenção nisso que eu vou dizer, o homem e o buraco, o que é que eles têm em comum? O buraco. Você já sabe o que eu estou falando, né? Pois é, nós viemos de um buraco. Aliás, nós entramos no buraco, saímos pelo buraco, lutamos por um buraco, loucamente, obcecadamente, matamos e morremos por um buraco, sofremos por um buraco, sentimos prazer num buraco, muitas vezes somos condenados por um buraco e até mortos por um buraco. E quando morrermos, vamos para um buraco. Você entendeu? Pegou aí? Se não pegou, volte à parte que eu comecei falando e tente assimilar essa ideia. Então, meus amigos, a vida, ela não tem sentido. Não tem sentido algum. Não tem um planejamento. Não tem objetivo nenhum. A vinda de um ser humano a essa existência não tem objetivo. Na maioria das vezes veio acidentalmente, indesejado. E aí, como todos, veio para sofrer e morrer. Essa é a única explicação para a existência do ser humano. Veio para sofrer e morrer. Veio para sofrer e morrer. Ah, mas é o ateu que fala assim. Ah, é o niilista. É o obcecado. É o frustrado. É porque ele não tem dinheiro. Olha, tanto faz. Não importa para mim qual é o seu ponto de vista aí, tá? Se você acha que eu falo dessa maneira porque eu não tenho dinheiro,
Mas as pessoas que têm dinheiro também, elas sofrem, elas se frustram, se decepcionam, elas morrem precocemente, muitas delas são infelizes, não vê sentido nenhum, muitas delas vão para as drogas, vão para as noitadas, vão encher a cara, se viciam e contraem doenças terríveis e acabam morrendo, assim como todo mortal. O fato de ter ou não ter não faz diferença na questão do sentido da vida, porque não tem sentido. Por mais que eu tente dar sentido à minha miserável vida, eu não vou encontrar o sentido, não irei encontrar. Então a minha vida passou a ser uma loucura, uma perseguição, alguém querendo me devorar, alguém querendo me destruir, alguém querendo me matar. E até hoje eu não sei o que é outra coisa a não ser sobreviver, tentar não morrer. Se bem que eu também não faço nenhum esforço para não morrer. Se for de uma morte natural, se for de uma fatalidade, isso aí eu não vou poder impedir. Eu evito os excessos e exageros, né? Eu não vou fazer nada que venha tirar a minha vida, porque na verdade nem sei porquê tentar se manter vivo, já que a gente vai se lascar mais cedo ou mais tarde mesmo, né? Então, até então eu não sei o que é outra coisa a não ser tentar sobreviver. A vida aqui é como aqueles filmes, aquelas séries, Jogos Vorazes, Jogos Mortais, enfim, a vida é isso. O tempo todo a gente está sendo caçado para morrer, programados para morrer. Essa é a verdade. Nós fomos programados para morrer, sofrer e morrer. Esse é o contexto da existência humana. Tá, pessoal? Então acho que já falei tudo. Era isso por hoje. E a gente pode continuar esse tema, esse assunto, em outros vídeos, tá bom? Então é isso, meu muito obrigado. Se foi relevante para você, deixa o like. Se não foi, não tem problema, tá bom? É isso aí, meu abraço.